Oi, pessoal, tudo bem? Enem 2020. Quanto desafio, quanta coisa, hein? Mas nós estamos aqui para trazer algumas facilidades, né? Algumas dicas, algumas coisas bem atentas do fundo do coração para que você possa aí dar um up nos seus estudos nessa reta final, né? Hoje nós vamos falar sobre redação no Enem, gente. Aquela, né, que eu fico fazendo um mantra. Redação nota 1000, redação nota 1000, vem 1000, vem 1000. E eu conto com vocês para isso, tá? Então, para tanto, nós vamos falar aqui nesse primeiro bloco hoje, professora Ana Lu Vargas, né? Vamos tratar de alguns temas, de algumas questões relevantes para essa prova de redação, tá? Então, coisa número 1, a redação e a pandemia, gente. Né? Muitas pessoas ficam achando que, pelo fato de nós termos tido um ano atípico e muito voltado para essa questão mesmo da pandemia, né? Então, o ano está condicionado a essas consequências. Então, muita gente aposta que a redação se dará a essa questão da pandemia do novo coronavírus, né? E muitos estudantes mesmo têm essa expectativa de que o exame vai trazer uma abordagem sobre esse assunto. E eu vou te falar, isso pode até acontecer, né? Só que as questões do Enem e também a temática de redação, elas pertencem a um banco de questões. Então, normalmente eles vão estar prontos ali até o mês 4, mais ou menos, mês 5, mesmo com todas as adversidades, isso é bem capaz de ter acontecido. E esse foi o mês, né, março, abril, foram os meses de início da pandemia. Então, é muito pouco provável que haja uma abordagem tão aprofundada em relação a essa temática, que seria a questão do novo coronavírus, tá? Então, vai haver outros assuntos que vão acabar aparecendo aí. A conjuntura atual, ela vai servir, gente, de repertório, tá? Para falar sobre assuntos que sejam historicamente debatidos, tá? Com certeza, na nossa sociedade. Então, pensando aqui que 2020 foi um ano de muitos acontecimentos, de inúmeras mudanças, então eu sei, né, que vocês ficam um pouco apreensivos, um pouco medrosos, mas vamos repreender tudo isso, viu? Não precisa, vocês vão arrasar nessa prova, tenho certeza, tenho muita confiança em você e também no nosso trabalho aqui, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre 7 temas para a redação, que seriam as tendências, gente, conforme as pesquisas que a gente observa, fazendo até mesmo um comparativo entre as provas aí, né, que aconteceram desde a primeira edição do Enem, que foi em 1998. Então, o Enem já está na sua 21ª edição, tá? Então, vamos lá. Primeiro, as consequências da dependência tecnológica na saúde física e mental das pessoas. Temaço. Né? Nós sabemos que o Exame Nacional do Ensino Médio vai trazer uma temática que seja vista como uma questão de problema. Por quê? Porque nós temos quantas competências? 5. Isso aí. E com as 5 competências, nós necessitamos, né, de entender todas elas. Da mesma forma que o examinador corrige a sua prova cheio de uma questão estrutural, técnica e avaliativa, você também precisa ter essa pegada mais técnica para fazer a sua prova, para construir as suas ideias e para organizar o seu texto, é claro, né? Então, essa seria um tema. Então, dentre as propostas, né, a gente tem que pensar aqui em algumas abordagens que envolvem esse tema. Então, consequências da dependência tecnológica na saúde física e mental das pessoas. Tudo bem? Gente, devido ao aumento de casos aí, né, de depressão, ansiedade, suicídio entre os jovens, especialmente na quarentena, tá? O tema, ele tem sim ganhado cada vez mais importância no debate público, sem dúvida nenhuma. E apesar de não haver comprovação científica que aponte a relação direta entre saúde mental e o uso de redes sociais, né, muitos estudos sugerem com certeza que a tecnologia pode ser um agravante para distúrbios emocionais. Então, se o tema estiver voltado para isso, seria uma interessante abordagem. Tudo bem? Então, vocês têm que ficar bem atentos quanto a isso. Entendendo um pouquinho mais profundamente também essa questão, pessoal, a gente pode também recorrer a algumas questões que vão nos trazer repertório sociocultural. Um deles, né, tem um documentário cujo nome é O Dilema das Redes. E ele pode sim servir de repertório para você.
Dica número 1. Dica dada é dica compartilhada, tudo bem? Então, dentre as 5 competências do Enem, quando a gente pensa nessa temática, é um problema? E todo problema precisa de solução. Então, você vai pensar, né, em uma proposta de intervenção interessante, efetiva, real, concreta, para trazer uma solução para esse problema. Ok? Número 2. Qual é o número 2? Caminhos para a diminuição do consumo de álcool entre os jovens brasileiros, né? Sabe aquele amiguinho que dá PT, essas coisas? Então, vai além disso, porque nós estamos falando aqui de saúde pública, né? Com certeza. Então, nos últimos anos, gente, muitas pesquisas têm demonstrado o quê? Um significativo aumento, né, no consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas também, né? Por parte dos jovens, tá? Com certeza. Então, um estudo feito pelo CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, né, revelou que este público, especialmente as mulheres, está aumentando o consumo desses itens, tá? E na contramão de outros grupos analisados no país, né, dentre muitos fatores isso se dá, né, por um motivo, que seria a glamorização que a ingestão do álcool proporciona, né, que vem adquirindo, inclusive na pandemia, tá? Então, quando eu falo para vocês que a pandemia ela é utilizada aqui como uma forma de contextualização e não como tema principal, então, ó, no outro anterior aqui que eu falei, você poderia ter falado da pandemia e nesse também pode, tá bom? Então, gente, o que acontece, né? Então, esse consumo, ele vem crescendo, né? Então, você precisa mostrar uma redação que traga o quê? As causas desse fenômeno, tudo bem? Que fale sobre o perigo que traz aos mais novos, né? Que ainda estão realmente num processo de formação das suas características físicas. E realmente é algo que necessita, né, de conscientização. Então, a gente precisa, né, ter essa percepção aí. Tudo bem? Número 3, gente. Qual seria a dica 3, tá? Os desafios do sistema carcerário brasileiro. Aí você fala, sistema carcerário brasileiro, será? Então, né, gente, o que acontece? Existe mundo antes da pandemia, embora as pessoas tenham se esquecido disso, né? Porque essa questão do coronavírus ficou tão presente no nosso dia a dia que a gente se esqueceu, né, que existem outras realidades e que existiam, né? Existia uma outra realidade. Mas essas temáticas, elas dizem respeito a temas, a situações muito relevantes mesmo na sociedade. Tá bom? Então, a questão do sistema carcerário brasileiro foi uma aposta aí no Enem durante muitos anos, né, para a redação, naqueles top 10 de temas, né, e nunca aconteceu de ser cobrado. Então, pode acontecer agora, tá? Por quê? Justamente porque é algo que ninguém está esperando, porque o foco, como eu disse, são outras abordagens, são outras coisas, principalmente que se voltem para a pandemia, tudo bem? E aí, né, quando eu falo de desafio, eu tenho que falar do sistema carcerário brasileiro, então eu estou falando de quê? De funcionamento, né? De funcionalidade, de propósito. Tudo é criado com propósito. E será que o sistema carcerário brasileiro, ele atende a esses preceitos, a esses propósitos para o qual ele foi criado, né? Então, o que acontece? É um assunto clássico da sociedade? Vocês não tenham dúvida de que sim, tá? Nunca foi tema do Enem? Nunca foi, tá? Então, o nosso sistema de prisões, gente, ele é historicamente conhecido pelo quê? Pelas deficiências que ele apresenta. A insalubridade, a superlotação das celas, né? Isso aí é inegável, tá bom? E o Brasil está entre os 3 países que possuem a maior população carcerária do mundo, né? Paulo Freire já dizia, se não se investir em educação, terá que se investir no sistema carcerário. E essa é exatamente a realidade, infelizmente. Então, o Brasil está entre os 3 países que possuem a maior população carcerária do país. E dentro dessa população a gente vê também algumas questões da nossa sociedade, discriminação, preconceito, o perfil dessa população carcerária também, tá bom? E muito se discute, pessoal, em que sentido, né? Que o sistema não está cumprindo as suas funções sociais, de forma alguma, né? E que função social seria essa? A principal delas é de ressocialização desse preso.
Então, entender esse cenário e entender a cultura que está associada a ele são pontos muito importantes para tratar desse assunto, tá? Então, o perfil da população carcerária, tá? Quais seriam esses desafios para tornar esse sistema adequado, atendendo ao propósito para qual ele foi designado e que não tem acontecido, né? É estrutura? É o quê? Por que há essa superlotação? Concordam comigo que seria um produto da sociedade? Né? Então, nós temos relevantes situações a serem pensadas, escritas, sugeridas e caminhos a serem percorridos. Tudo bem? Número 4. Tá? Como que a gente faz aqui com o número 4? Gente, o número 4 é, na verdade, uma grande aposta temática. Tá? E é um tratamento de um tema que, de repente, a sociedade em si tem deixado de lado, né? Tem algumas doenças que são consideradas erradicadas, alguns assuntos que já não são mais tão abordados, e essas são apostas para as provas. Então, esse seria qual? O tabagismo no Brasil, e especialmente como mudar a sua cultura. Então, não é só falar do tabagismo, aquilo que a gente já sabe, mas a questão é, como proposta de intervenção, a mudança dessa cultura do tabagismo no Brasil, tá? É um assunto simples? Claro, e justamente por isso que as pessoas não dão a devida importância, né? Ele já foi bastante discutido? Com toda certeza. Mas ele chama a atenção dos estudantes, né, a partir de uma publicação feita, tá, pelo INEP nas redes sociais. Então, o texto atentava, né, esse texto publicado, ele atentava a população para os malefícios do cigarro, tá? E para o risco que os fumantes teriam caso fossem infectados pelo Covid-19. Então, de novo, ó, o Covid, o coronavírus, faz parte, mas não é o assunto principal, tudo bem? Então, a gente precisa ressaltar a importância desse tema, que não está relacionado à publicidade veiculada pela instituição, já que houve um aumento significativo, né, gente, do consumo de tabaco no Brasil nos últimos anos, tá? E a tendência de crescimento desse tema, desse consumo, né, ele se manteve durante a pandemia, se é que ele não aumentou, sem dúvida nenhuma, tá? E o que acontece, né? Nós temos uma outra questão aqui, que segundo dados da Fiocruz, né, esse crescimento existiu, e aí vocês, meus amores vestibulandos, né, precisam pensar em quê? Sobre políticas públicas que possam ser realizadas a fim de que haja uma diminuição desse consumo. É pensar que se trata de saúde pública e que o fumante ele não prejudica apenas a si, mas ele prejudica as outras pessoas, porque existe uma outra realidade dentro do tabagismo, que é o quê? O fumante passivo, né? Então a fumaça é tóxica, né? É contraditório também, como assim? Já que existem tantas questões químicas voltadas para o uso do tabaco, do cigarro, então como que uma substância dessa é encontrada assim, livremente? Então tem que existir uma outra política, tem que existir tratamento, tem que existir um investimento que se volte para isso, conscientização, a educação mesmo, né, voltada para isso, para que esse hábito, né, traga um outro patamar para a nossa sociedade. A gente avançou muito, a sociedade brasileira em alguns aspectos, mas acaba que em outros existe uma estagnação. É como se um assunto muito antigo e bastante discutido voltasse com toda a força, que não era para acontecer. Tudo bem? Então a gente tem que repensar com toda certeza. Beleza? Número 5, gente. O que a gente pensa aí do número 5, tá? Já caiu um tema a ele relacionado, mas ele ainda é uma forte abordagem, porque também é uma situação muito frequente no nosso país. Estou falando de quê? Violência doméstica no Brasil. Algo sério, tá? Extremamente relevante e que há muitos anos é debatido no nosso país. A violência doméstica passou por um processo aí de transição, porque principalmente quando se volta para a mulher, né, é como se há algumas gerações, principalmente a violência praticada dentro do lar mesmo, né, contra a figura feminina, fosse algo comum. É como se o marido tivesse esse direito, né? Então nem a família contestava, mas as políticas foram mudando, o repensar foi acontecendo, né? Algumas mulheres sofreram muito mais do que deveria. A exemplo disso temos Maria da Penha, que dá nome à lei que ampara a mulher,
não só a mulher, né, mas todas as pessoas que sofrem violência doméstica, até os homens, inclusive, né, é porque não é a referência principal, o homem sofrer violência doméstica da mulher, né. Então, no ano de 2015, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Isso não vai acontecer mais. Mas a violência doméstica em si, que envolve violência contra crianças, que envolve abusos, que envolve os tipos de violência, né, envolvidos aí, enfim, estão totalmente veiculados a isso. E a gente precisa demonstrar, né, que há, sim, uma vontade pública, né, em mudar essa situação. Então, o tema ele é muito relevante, pessoal, e há muitos anos, como eu já disse, né, ele é debatido e ela ganhou, a violência doméstica, né, novas dimensões, de novo, coronavírus, com isolamento social. Tá? Então, é uma nova abordagem que pode surgir aí. E esse isolamento provocado pela pandemia proporcionou, sim, um aumento significativo de casos de violência doméstica. Não só voltados para a mulher, não, tá? Mas entre entes familiares. Então, neste recorte, é importante que você entenda as causas que levam a essa situação e o que tem sido feito para combater isso. Então, é de fato um assunto de grande importância, tá bom? Aí, a outra situação que se volta para esse tema é o quê? O protagonismo crescente, né, das mulheres no mercado de trabalho. Então, a maior participação nas decisões familiares, as questões que envolvem o machismo, a maneira como os homens enxergam e lidam com o sexo feminino, são alguns dos pontos que podem ser abordados, né? A nossa sociedade machista e sexista. E aí a mulher tendo esse espaço, esse protagonismo, vai de encontro a essas abordagens. Então, isso também geraria aí uma violência e a grande questão, o grande desafio é como combater isso, como erradicar isso, como mudar isso. Então, tudo que envolve comportamento, mudança de mentalidade, não vai ter um efeito a curto prazo. Vai envolver sempre médio e longo prazo, é fato. Mas, muitas vezes, as situações elas necessitam de uma certa urgência, né? Então, para erradicar urgentemente, não dá. Urgentemente a gente vai remediar. Mas o que pode ser feito, né, para que esse quadro possa ser revertido, modificado? Né? Então é interessante a gente repensar. Tudo bem? A abordagem 6. Nós temos a abordagem 6, que seria o bullying e o cyberbullying no Brasil. E, de novo, como combatê-los. Vocês perceberam que todos os temas até agora têm essa questão do combate. Por quê? Por uma única e exclusiva razão. Porque o Enem tem a questão da proposta de intervenção. Tá bom? Vamos nos lembrar, antes de eu falar desse tema 6, quais são as 5 competências do Enem? Competência 1. Diz respeito ao domínio do padrão culto da língua portuguesa. Então, você pode receber até um nível 5, totalizando 200 pontos. Né? Competência 2 seria, sim, a formação do repertório, que envolve como que você compreendeu a proposta e relacionou o assunto, trazendo uma abordagem satisfatória. Né? A competência 3 é um pouco conjunto com essa 2. Se você selecionou, organizou, contextualizou ideias que se refiram a esse tema. A competência 4 diz respeito à coesão e coerência do texto. Se os elementos coesivos, gramaticais, foram bem articulados, a fim de que a articulação linguística ficasse em pleno funcionamento, trazendo ideias muito bem concatenadas, organizadas, com um repertório satisfatório, tá? E a competência 5 seria o quê? A nossa proposta de intervenção. Então, nós temos são 5 competências, tá? E cada uma delas vale até 200 pontos. Na proposta de intervenção, né, temos os ingredientes, os elementos para que a sua proposta de fato não fique conto da carochinha e se torne algo efetivo, real, verdadeiro e que de fato possa trazer, sim, reflexão sobre esses caminhos e possíveis soluções. Tudo bem? Então vamos lá, né? O nosso tema 6, gente, que como eu disse para vocês, nós teríamos quantos? Teríamos 7 temas. 7, tudo bem? Então é interessante a gente repensar, tá? Então, bullying e cyberbullying no Brasil e como combatê-los, tá?
Gente, olha só, isolados em casa há quase 8 meses, crianças, adolescentes de todo o país tiveram na internet a principal forma de interagir e também de passar o tempo durante a quarentena. E à medida que o estresse, de ficar em isolamento social foi piorando, os riscos, os danos emocionais, eles intensificaram alguns casos de discriminação no ambiente virtual. Então, é como se o bullying e o cyberbullying, que meio que tiveram que sair das escolas em razão desse isolamento, ele mudou de local, tudo bem? Houve um deslocamento. E de acordo com a pesquisa T-Kids Online no Brasil em 2019, quase metade dos jovens de 9 a 17 anos afirmaram ver alguém sendo discriminado na internet. Isso é muito sério. Isso muito diz sobre os conceitos que as pessoas têm, e sobre o comportamento também. Então, como que você abordaria uma temática como essa? É importante a gente se fazer essa pergunta. Você estaria preparado? Seria um problema para você? Eu te aconselho a pesquisar hoje, hein? E em contexto de pandemia, esse problema, pode ter evoluído ainda mais, tá? Por isso, gente, vamos ficar alertas, tá? Sobre a necessidade de entender o quê? Sobre entender as causas desse fenômeno que vem aumentando nos últimos tempos e pensar em alternativas que sejam capazes de combater essa prática. E o tema 7, gente, como dica, tá? É um assunto que também tem sido promessa nos últimos Enems aí, mas não aconteceu. E, de fato, também é de ordem de saúde pública. Então, por isso que tem bastante importância e relevância, tá bem? Que seria o quê? A obesidade no Brasil e seus desafios. Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Ministério da Saúde, aproximadamente 40 milhões de pessoas pertencentes à população adulta brasileira estão obesas, ou obesas, como preferirem, tá? E a pesquisa mostrou, gente, que a proporção de pessoas obesas no país aumentou nos últimos 17 anos. Isso é, em 2003, o percentual era de 12,2%. E em 2019, esse número passou para 26,8%, ou seja, ele mais do que dobrou nestes anos, Ou seja, além de ter mais do que dobrado, isso vai trazer, além de mais pessoas obesas na sociedade, as outras situações que se relacionam à obesidade. Então, como questão do Enem, a gente sempre pensa numa relação de causa e de consequência, para que a gente possa entender melhor e atuar com uma proposta interventiva exequível e concreta, tudo bem? Então, esses dados, eles não refletem apenas um problema de saúde, mas também como o brasileiro se comporta em relação à sua própria alimentação. Então, a situação se torna ainda mais delicada, pessoal? Quando a gente pensa que muitas pessoas estão em casa, em isolamento social, e não conseguem, de fato, se exercitar adequadamente. E dessa forma o sedentarismo e as suas consequências crescem, ao passo que as doenças ligadas ao sedentarismo também aumentaram. Então, a obesidade no Brasil e os seus desafios, causas, consequências, formas de combate, que aí você teria que repensar numa proposta aí, a questão de um tratamento, e de medidas que possam prevenir e remediar, para que a população seja mais saudável. Então, pensar em uma proposta exequível, concreta e real, efetiva. Tudo bem? E é isso, gente. Então, recapitulando, nós temos esses 7 temas como dica, que seriam os mais cotados para esse Enem de 2020, cuja prova acontecerá em janeiro de 2021. Número 1. As consequências da dependência tecnológica na saúde física e mental das pessoas. Número 2. Caminhos para a diminuição do consumo de álcool entre os jovens brasileiros, tá bom? Número 3. Os desafios do sistema carcerário brasileiro. Número 4. O tabagismo no Brasil e como mudar a sua cultura. Número 5. Violência doméstica no Brasil. Número 6. O bullying e o cyberbullying, no Brasil e especialmente como combater isso, essa realidade. E o 7º seria a obesidade no Brasil e os seus desafios. Vem nota 1000, conto com você. Boa prova, bom Enem. Sejam muito felizes e até a próxima. Olá pessoal, bloco 2, redação Enem 2020.
E depois de tantas questões, né, aqui que falamos sobre os temas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algo que é muito significativo, especificamente para as competências 2 e 3 do Enem, que é o quê? Como construir o repertório no Enem, que é algo extremamente importante, né? Que você precisa de bagagem, precisa de conteúdo, precisa de um histórico, enfim, precisa de várias questões, tá? E aí, aqui hoje, né, de novo, temos algumas dicas para vocês, meus amores aí, que vão fazer a prova agora em janeiro, no dia 17 de janeiro, não é isso? Então, vamos lá. O que a gente precisa considerar para fazer, né, uma boa proposta para o Enem, tá? Gente, vocês sabem que no Enem sempre tem uma redação o quê? Do modelo dissertativo argumentativo. Então, você precisa trazer uma correta organização de pensamento, que traga um raciocínio, uma argumentação suficiente, convincente, persuasiva, né, dentro de uma temática. Então, como que a gente constrói esse repertório? Para tal, vamos pensar aqui em 5 situações. Situação 1, torne-se um leitor voraz. Essa é a primeira e mais importante de todas as dicas, tá? Gente, o leitor voraz, ele sempre vai saber fazer associações, ele vai ter pontos de referência, ele vai entender melhor como que funciona a questão do comportamento humano e também a vida em sociedade, os tempos, né, de modo geral, é como se desse para fazer uma comparação mesmo entre a sociedade de um determinado século com a nossa atual. E até mesmo trazer uma aproximação entre ficção e realidade. Então, o leitor voraz consegue fazer essas percepções interessantes. Dica número 2, assista a filmes de qualidade. O que são filmes de qualidade? Que tem repertório, que tem bagagem, que tem história, que tem contexto, que tem fundamento, né? Então, são vários, não se trata de gosto. Quando eu falo filme de qualidade, não é o meu gostar. Eu gosto de filme romântico. Não é exatamente o gênero do filme, mas é se ele, de fato, traz uma abordagem interessante sobre uma temática relevante, né, reflexiva, que seja responsável mesmo, né, por te induzir, por te fazer refletir sobre algum pensar. Tá bom? Para as temáticas do Enem, que são bastante concretas, já que exigem uma exequível proposta interventiva, tá? Participe de discussões. As discussões, não bafão, né, gente? Discussão saudável, interessante, que traga posicionamento de ideias, né? Elas são também bastante significativas. Dica número 4, seja curioso. A curiosidade também desperta, né, conteúdo, desperta inovação. E depois, fugir do óbvio, né? A questão do fugir do óbvio. Eu escuto muitos estudantes perguntando, professora, mas assim, eu posso seguir o que o texto motivador me diz? Não exclusivamente, porque hoje as bancas, inclusive o INEP, inclusive a FGV, que é a responsável pela correção da prova de redação do Enem, fica bastante atenta na questão do que a gente chama de índice de autoria. Então, se você ficar muito preso e muito limitado àquilo que o texto motivador traz, então você não criou uma ideia sua e nova. Portanto, isso vai sim trazer algum tipo de ônus na contagem da sua nota. Porque essa questão da autoria e da criatividade são elementos bastante fundamentais para essa composição, tá? Em relação ao repertório, certamente você já deve ter ouvido falar aí que para uma boa redação é necessário que haja repertório sociocultural, não é verdade? Então, e o emprego desse repertório, gente, ele é tão necessário que inclusive né, uma das competências avaliativas na nossa redação aqui, que é a competência número 2. Qual é a competência número 2? Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para poder desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, em prosa. Então, quando você faz o uso do repertório sociocultural, né, então existe essa garantia. Você está atendendo a uma das competências, mais precisamente a competência número 2. E o que seria, de uma maneira prática, esse repertório sociocultural? Nada mais é do que o seu conhecimento,
nada mais é, né, do que as referências e também a visão de mundo que você obteve por meio de diversos campos do conhecimento e também por meio de experiências de vida. E esses conhecimentos, eles não precisam ser necessariamente aprofundados, mas muitos deles vão ser absorvidos naturalmente na vida cotidiana. Só que você vai precisar trazê-los de uma forma impessoal, né, de uma forma concreta para o seu texto. Tá? Por que utilizar esse repertório? Por que é tão significativo? Tá, coisa número 1, né? Porque é uma das competências cobradas no Enem, tudo bem. Os corretores, na verdade, já esperam o uso de referências externas para dar embasamento à argumentação. Porque olha só, o Enem ele não tem lista de obras, como tem outras bancas. Então, por isso, o repertório sociocultural, que é você demonstrar a sua visão de mundo, que pode se dar de N maneiras. Tudo bem? Além disso, ter o repertório, gente, facilita na argumentação, tá? Porque você vai poder apoiar o seu ponto de vista em fontes de autoridade, em vez de ter que pensar toda a argumentação sozinho. Então, você se respalda, você se garante, você demonstra que aquilo ali não é um achismo, um pensamento personalíssimo, mas que ele tem amparo, tá bom? Funciona dessa forma. E a questão, né, gente, do planejamento. Porque assim, eu tenho um repertório? Tenho. Mas em que momento que eu posso utilizar? Isso é muito importante de observar, com toda certeza. Eu posso utilizá-lo tanto na introdução, quanto no desenvolvimento e quanto na conclusão. E como tem uma dica melhor, onde que fica melhor? Na verdade, você tem que planejar, né, em que momento utilizar esse repertório para trazer essa bagagem. É mais fácil de organizar um pensamento quando ele é utilizado para trazer um fortalecimento mesmo de argumentação, um respaldo, mas não é a única possibilidade. Tem gente que usa na introdução como uma espécie de ferramenta introdutória, como uma espécie de apresentação. E também pode ser usada na conclusão, mas eu sugiro que dessa forma você faça o quê? Utilize primeiro a proposta de intervenção e na sequência faça o uso desse repertório. É assim que vai funcionar, tá? Então você tem que pensar assim, ó, eu tenho esse repertório, eu tenho essa bagagem? Eu tenho, mas como é que eu vou articular toda essa bagagem no meu texto? Né? Ele vai contextualizar a introdução? Ele vai aprofundar e dar base no argumento? Ele tem que ter uma função clara no texto. Então essas perguntas você faz para poder traçar ali todo o esqueleto mesmo do seu texto. Tudo bem? Ele não pode ser o cerne da sua argumentação de forma alguma, mas um instrumento que vai ficar em prol mesmo do seu contexto, do contexto que você vai criar. Então, não se esqueça também, né, de dar os créditos de modo correto. Porque quando a gente faz referências, citações, isso precisa ser demonstrado para não ser qualificado como cópia. Entende? Então, assim, ó, o repertório, né, gente? Ele não pode ser aleatório. Você não vai usar por usar, de jeito nenhum. Porque quem lê e está extremamente concentrado, buscando elementos específicos na sua construção textual, vai perceber se isso for aleatório. Então, ele tem que ser inserido de uma forma coerente, tá? Capaz de enriquecer o texto. Então, você tem que trazer citações, dados, contextualizações, alusões históricas, e o propósito é esse: fundamentar, justificar e fortalecer os seus argumentos. Não tem esse propósito? Então não utilize, tá? Mas, de fato, quem corrige busca sim. Até porque, baseado em que situação haverá uma atribuição de nível à competência 2. É com o uso do repertório mesmo que se dá, tudo bem? O que mais que os corretores consideram, né, gente? Eles avaliam a diversidade do seu conhecimento, do conhecimento que você inseriu no texto. Pois eles vão evidenciar se você, candidato, está o quê? Atualizado. Independente do tema. É possível utilizar informações, gente, da área social, cultural, histórica, artística, científica, filosófica. Então, quando a gente vai buscar essa bagagem, seria voltado para essas áreas aí. Tudo bem? As referências externas, gente, elas não vão aparecer de forma aleatória e tem que ter uma ligação com o restante do texto. Então, são informações que têm que ser, de fato, né, muito bem selecionadas, assim como muito bem articuladas na redação.
E isso é competência 2, que de uma maneira bem interessante acaba refletindo na competência 3. Porque a competência 3, o avaliador está vendo o quê? Se você avaliou, né, aí direitinho, se você selecionou, relacionou, organizou e interpretou as informações, os fatos, as opiniões e os argumentos na hora de tratar aí do seu ponto de vista. Tudo bem? O texto dissertativo argumentativo possui 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, de novo, vamos entender o repertório nas 3 partes. Introdução, primeira fase do texto. Então, o repertório é utilizado como uma estratégia de abertura. Perfeito? Número 2, desenvolvimento. Então, você vai embasar os seus argumentos com esse repertório. A gente indica que você utilize 2, tá? Conclusão, após a proposta da intervenção, aí você faz o fechamento da redação com esse repertório. Tá? É assim que facilita a organização da sua questão de organização lógica mesmo, de um pensamento lógico, de um raciocínio. Tudo bem? Então, na introdução, vou te dar um exemplo aqui, simples. Houve um ano, 2018, que o tema da redação do Enem foi a manipulação de dados do usuário na internet. Ano, inclusive, que muitos candidatos se perderam um pouco em razão de terem tangenciado o tema, né, ou até mesmo fugido a ele. E uma forma de trazer essa introdução, como eu vi alguns candidatos, é fazendo referências mesmo a algumas obras que de alguma maneira tratem dessa temática, como uma estratégia de abertura. Então, tem um texto que fala: em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Então, olha só, ele usou a música do Gilberto Gil como uma forma de contraposição da realidade, entende? Então, a música está trazendo essa grande questão aí, essa grande quantidade de informações disponibilizadas, mas na realidade a gente tem o quê? Muita informação, mas algum controle sobre isso. E aí a redação previa, no ano de 2018, uma abordagem fundamentada nesse sentido, tudo bem? Então, é importante, de verdade, a gente perceber. Do mesmo modo, nesse mesmo tipo de redação, também poderia ser utilizado, né, na argumentação. Então, as abordagens filosóficas são muito bem-vindas, né, alguns conceitos. Então, tem gente que fala: dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito da menoridade, do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Seria uma abordagem interessante para essa temática, quando você parte dela para compreender alguma questão que está sendo tratada no texto, fazendo disso um embasamento de fundamentação teórica. E isso faz com que você tenha respaldo, amparo, argumentação. É isso. Tudo bem? A conclusão, né? Então, na conclusão, ela deve acontecer por último. Tudo bem? E isso deixa as coisas bem interessantes. Então, você traria toda uma abordagem, tá? Vou dar um exemplo que é bom que você já entende como é que é essa proposta: exequível, concreta, suficiente, persuasiva e necessária. Então, infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, agente, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população. Deve atuar, primeira situação, né? Através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. Então, quando ele fala em criar leis, é o que tu vai fazer? Então, já quem, né? O que vai fazer? E especificando, falando aqui da criação de leis, né? A fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Então, ele prevê uma consequência, demonstrando que essa escolha vai trazer algo sustentável, né? Além disso, a sociedade, então, além disso, é bom quando há uma mistura aí de ações e de agentes, né? Porque isso
faz com que a proposta fique exequível, porque às vezes a pessoa coloca algo e solucionar questões, especialmente que envolvem comportamentos, questões econômicas, não é algo simples e muito menos rápido. Então você vai percorrendo caminhos. Não se trata de, num estalo, resolver um problema, mas trazer caminhos, né, que sejam capazes de trazer uma espécie de reversão desse problema. Tudo bem? Então, por isso que é importante a gente notar aí e fazer essa correta percepção. Então, quando ele diz, né, sendo assim, o governo federal, como instância, criação de leis que proíbam a venda de dados do usuário, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Então, vai fazer isso, vai acontecer isso e, de fato, está trazendo uma abordagem sustentável. Além disso, a sociedade, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações. Então, aqui tem 3 ações. Então, é isso aí que vai, gente, comumente dizendo, né, engrossando o caldo, fazendo com que a proposta, de fato, fique mesmo concreta, tá? E aí, depois, né, ele vai falar por meio de boicotes e campanhas de mobilização, para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Afinal, aí a abordagem de repertório viria ao final, né? Afinal, conforme afirma Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, não é apenas o que o indivíduo em si pensa, é algo que repercute um pensamento com uma dimensão muito maior. Né? Ou seja, que tem essa abordagem. A questão da leitura de livros, de material didático, que envolva muitas disciplinas e muitos temas, né? Para quem desenvolve o hábito da leitura, essa questão de criar um repertório se torna uma tarefa muito tranquila, não uma tarefa árdua e impensável, com certeza, tá? Então, consumir essas informações de uma maneira ativa, de uma forma atenta, de uma forma crítica, não aceitar as opiniões sem questionar, né? Além de buscar, claro, sempre uma variedade de opiniões e evitando, né, ficar preso a apenas uma visão de mundo, apenas no caso da redação aos textos motivadores. Tudo isso é interessante. Então, a gente deve buscar repertórios em conteúdos que vão abordar o quê? O que seria significativo para o Enem? 1. Mazelas da humanidade. 2. Problemas sociais, tá? Então, às vezes, para fazer essa questão da abordagem, é interessante quando você descobre aí um filósofo que vai estudar as características da sociedade, Zygmunt Bauman, Hannah Arendt, Aristóteles, os fatos históricos que deixaram legado, tipo o período colonial, tá? As leis que regulamentam como deve ser a vida no Brasil, né? O texto constitucional, também chamado de Carta Magna, tá? A Constituição Federal. As obras literárias que caracterizaram a sociedade, Machado de Assis, por exemplo, que vai tratar de uma série de questões. E além dos clássicos, né, dos autores mais frequentes na prova, existem mais obras que, apesar delas não serem obrigatórias, elas colaboram muito no conhecimento de temas relevantes sobre o mundo aí. E são leituras que vão caminhar por essas áreas, gente, não tem como. Literatura, sociologia, filosofia, história. E essas áreas, elas enriquecem sim debates sobre questões essenciais da humanidade. E isso, com certeza, vai te ajudar a contextualizar, né, e demonstrar, claro, uma bagagem intelectual a fim de respaldar sua redação, tá? Então, a gente tem algumas indicações, alguns livros, né? Temos também os tipos de introdução dentro de um texto dissertativo que são importantes também, com certeza, né, para trazer essas abordagens. Tudo bem? Um deles seria A Nova Califórnia, do Lima Barreto, autor do Pré-Modernismo, né? Porque esse livro aborda a questão da loucura desenfreada pelo dinheiro e pelo poder. Então, a cidadezinha lá de Tubiacanga, ela passa de uma pacata cidade para um verdadeiro caos desenfreado na corrida por ouro. E a crítica social construída, ela remonta a vários aspectos dos interesses do ser humano, né? Que é capaz de passar por cima dos sentimentos, como compaixão, como amizade, assim como a moral e a ética, né, para atingir os próprios interesses. Então, o autor
brilhantemente coloca pontos que são eternizados nos seres humanos e eles se contextualizam em qualquer momento histórico. Então é interessante a gente ressaltar obras com essa característica, tá? Obras também, além dessa obra, né, a Nova Califórnia, ela também vai demonstrar quão falha é a natureza humana e que possui sentimentos que corrompem, né? O egoísmo, a ganância, a inveja. Então, com isso, torna-se indispensável não pensar nessa obra com um teor filosófico da moral, dos valores éticos impostos, propostos pela sociedade atual, com espaço para reflexão do seu ser interior. Então, é uma obra e tanto que vai trazer vai garantir essa abordagem para vocês. Tudo bem? A outra obra é da Lydia Moritz Schauerks, que seria o Triste Visionário, que ela fala sobre o Lima Barreto. Isso é bem interessante também. Então, é a biografia desse autor, né, que durante a vida dele, o Lima Barreto, ele enfrentou uma série de problemas de saúde mental. E essa série de problemas de saúde mental tinha toda uma visão social também, né, envolvida. De uma pessoa que tem uma visão social, tinha uma visão social bastante apurada. Então, no início do século XX, por meio das suas obras, ele já traça um perfil de que seria a desigualdade social no Brasil, naquele século e no século posterior, que é o nosso agora, tá? Então, ele consegue entrever elitismo na nossa sociedade. E é isso. Ter uma ampla visão social é mais do que necessário, né? Principalmente quando é pelos olhos de um gênio, né, como Lima Barreto. Tudo bem? Então, repertório sociocultural, garantindo aí as duas competências do Enem, competências 2 e 3. Vamos garantir os 4 pontos dos 1000, né, gente? E basta mostrar essa abordagem e trazer essas reflexões muitíssimo interessantes. Tudo bem? Então, venha a nota 1000, fiquem tranquilos, façam uma boa prova e até mais.